Olá, Ricardo Leite. Como é que estás? Está tudo bem, estamos bem, sim, obrigado. Ótimo. Estás entusiasmado com a estreia? Sim, sim, claro. Este é um filme que, pronto, foi estreado em festival, mas agora está a estrear em sala, não é? E num sítio especial, pronto, que é no Trindade, agora, pronto, que é a cidade onde eu cresci, não é? Embora nasci no Brasil, mas cresci no Porto e é a cidade, pronto, onde eu estudei cinema e cresci, não é? Pronto, e vivo aqui, sim. Estavas a falar no festival, por acaso foi no Porto Postdoc? Bem, ele estreou no DOC Lisboa Ok, ok. e depois no Porto, estreou no Porto Pazoco, sim, onde recebeu o prémio do cinema falado. Exatamente, exatamente. Tinha curiosidade se tinha coincidido a estreia com esse prémio, não foi o caso. No entanto, este é um objeto muito experimental e pessoal, é parte documentário, parte ensaio, parte biografia até. Sim, sim. Por um lado, dás-nos a conhecer a maneira como encaraste as fraturas políticas do século XX, refletes sobre a cobardia das guerras atuais, não é? Com a distância das armas, um aspecto que eu acho curiosíssimo, e também comentas sobre a evolução da sociedade portuguesa. Agora, por outro lado, conhecemos também um pouco do teu percurso emocional, não é? E mais do que isso, também a tua afinidade pela mitologia. E eu queria começar um bocadinho por aí. O filme abre com um cenário mitológico que me recordou as Melusinas à margem do rio, da Melanie Pereira. Sim, Mas enquanto a Melanie sim. encontrou no mito uma forma de processar a sua própria identidade enquanto imigrante no Luxemburgo, a tua relação com o mito parece mais estrutural e até mais esforçada ou empenhada, digamos assim. E eu queria perguntar de onde é que vem esse teu interesse pela mitologia e como é que depois intercalaste com o cinema? Bem, eu já não me consigo lembrar de onde é que ela surge, mas uma das minhas. Sempre tive essa influência da mitologia, também pela filosofia, né, através de vários autores, vários filósofos, mas depois também de uma grande referência, talvez a maior referência que eu tenho no cinema, que é o Pasolini, né, Pier Paolo Pasolini. E o Pasolini trabalha exatamente questões políticas também através da mitologia. Outra referência é o Glauber Rocha, mas essencialmente nessa parte da mitologia, eu acho que Uhum. me leva a esse lugar é principalmente essa afinidade com o Pasolini, não é? Com quem eu também partilho visões políticas semelhantes, não é? Pronto, ele é uma personagem que ainda hoje é bastante atual, não é? Ele falava de questões que ainda hoje fazem sentido falar, não é? Sem dúvida. E o mito também religioso, Sim. não é? E ele é um cineasta que evoca frequentemente a religião e trabalha com uma astúcia que coube a poucos Sim. no cinema. E de facto, entendo a referência. Lucifesse tem também uma dimensão tátil, não é? Que está ausente de boa parte do cinema atual. Há uma rugosidade e porosidade que só encontramos na película, não é? No cinema analógico. Achas que conseguimos sentir a diferença entre um filme rodado em película versus a sua cópia digital? E se sim, em que aspectos é que isso mais se nota? Estamos a falar da projeção ou de ser rodado em película? Rodado, sobretudo rodado, se isso depois tem um efeito prático ou até mais sentimental. Queria que elaborasses um bocadinho sobre esta ideia, porque de facto és dos poucos cineastas que eu encontro aqui na praça portuguesa a trabalhar nestes moldes. Quer dizer, há um outro realizador britânico que em 2019 conseguiu algum palco, que foi o Mark Yankin, que realizou o Bait, um filme rodado a película, 16 mm, preto e branco. O processamento foi todo manual e até há uma brincadeira entre o som que é desincronizado para obter um efeito muito particular. E, aliás, o filme ganhou o BAFTA de melhor estreia, seja argumentista, realizador ou produtor britânico. Portanto, foi um momento muito singular para um cinema de artesanato que tu partilhas, não é?
Sim, sim, sim. Eu por acaso não vi esse filme, mas ouvi falar na altura e queria ver, mas depois Fica a recomendação. ainda não quero. Ele está na minha lista de filmes para ver, mas depois não dá às vezes para ver tudo. Não, eu acho que essa regulação muda muito. Eu filmei a maior parte do filme com uma câmara de corda. Filmei primeiro com uma Krasnogorsk 3, que é uma câmara de 16 milímetros de corda russa, fabrico soviético. Depois filmei com uma Bolex. Portanto, quase todo o filme é filmado com câmaras de corda. E isso marca muito o ritmo do filme, porque essas câmaras de corda, o máximo que permitem filmar são cerca de 25, 26 segundos a 24 fotogramas por segundo. Então eu tenho sempre uma duração máxima de plano de, de 20, pronto, cerca de 25 segundos, Uhum. o que acaba por também me marcar O muito o ritmo. ritmo do filme. E depois também filmo em bobinas de 30 metros, que são bobinas que têm 2 minutos e 47, não é? Cada bobina. Portanto, e depois revelam em espirais de 30 metros. Portanto, tudo é muito físico, não é? Todo o filme, ele é marcado por essa fisicalidade, por essa espiral do filme, não é? Que depois também acaba por surgir essa espiral simbólica ao longo do filme, não é? E a figura da serpente acaba, tudo isto acaba por funcionar em vários níveis, não é? Em várias simbologias. Essa materialidade acho que também depois se reflete no próprio simbolismo do filme, não é? Pronto, no ritmo, na textura, na forma. Pronto, é um filme com uma forma, não é? É um filme que está sempre a mexer, a câmera raramente está Uhum, fixa, não é? Tem, uhum. tem muitos movimentos, também porque é um filme que deve ter cerca de, eu não sei, pá, uns quase 30 operadores de câmara, porque eu ia filmando com pessoas que eu pedia em Berlim, amigos em Berlim, Uhum. depois ia aos Estados Unidos e pedia uma amiga italiana que estava lá, ou uma amiga inglesa. Portanto, o filme é um filme muito coletivo nessa parte, nessa questão de, pronto, tem o meu olhar singular, mas depois tem várias vozes, né? Eu acho que ajuda muito o facto, o filme é assim, sem dúvida nenhuma, porque foi feito desta forma, filmado em película e revelado à mão em película também, não é? Tem todo esse lado artesanal, está lá, penso, e que traz coisas boas e também traz coisas como mais complexas, porque não é um filme convencional, não é? Sim. Claro, claro, está aqui categorizado, digamos assim, enquanto uma experiência cinematográfica, não é? E também ensaísta. E acreditas que estas limitações, por exemplo, a duração dos planos, entre outras, condicionam-te de maneira positiva? Aqui menos é mais? Sim, 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 eu acho que sim, eu acho que sim. Eu não trabalho só com película, trabalho com vídeo também, eu não gosto de ser fundamentalista de nada, Ok? também não sou fundamentalista na questão da. Então foi uma aventura, não é? Foi uma aventura, foi mesmo o gozo que te deu, não foi, lá está, enquanto fundamentalista em prol do cinema analógico, puro e duro à antiga, foi aqui um bocadinho uma brincadeira bastante estruturada e, no meu entender, até ambiciosa, não é? De conjugares aqui diferentes vozes, mas para confluir mais ou menos em quê? Há aqui um filme, ou melhor, há aqui um fio condutor. O fio condutor que eu encontrei tem, é um filme sempre de opostos, não é? Eu oponho sempre o norte ao sul, não é? O oeste ao oeste, o inferno ao lado celestial, não é? O mito à história, tanto. É um filme de oposições, não é? Mas inspirei-me muito numa entrevista que o Deleuze deu à Claire Parnet nos anos 90, em que ele fala sobre o que é ser de esquerda. E, e Uhum. para ele define de uma forma muito curiosa e que para mim serviu de referência para o filme. Que ele diz que ser de esquerda é uma questão de perspectiva, não é? Que não ser de esquerda é olhar para nós, depois olhar para a rua onde vivemos, depois olhar para o bairro, depois para a cidade, depois para o país e depois para o continente e depois para o mundo, não é?
E ser de esquerda é precisamente o contrário, não é? É olhar do mundo para o continente, para o país, para a cidade, para a rua e depois no final para nós, não é? Portanto, fazer essa esse olhar de fora, não é? E por isso é que tem aquele plano, uma das primeiras sequências, por isso é que eu vou ao espaço, pego naquelas imagens de arquivo do espaço com o Russell Skyker, aquele astronauta que tem um discurso muito bonito sobre o que é a Terra, não é? Que é Uhum. bolinha azul que está ali e que não faz sentido haverem fronteiras e não faz sentido haver essas, essas divergências e guerras, porque as coisas, o mundo visto do espaço é lindo e realmente é difícil de compreender, não é? Quando ele olha para o planeta visto do espaço, ele não consegue compreender bem. E ele foi um ativista, foi um pacifista, não é? E acho que o filme, acho que parte muito dessa ideia do Deleuze, de olhar o mundo primeiro de fora, não é? Depois ir caminhando para o pessoal. Eu tento fazer Uhum. essa Uhum. tento, não é? Eu não sei se depois consigo. Não, de facto o contraste é notório, não é? Entre o pessoal e o coletivo, não é? Isso é notório. Há, no entanto, um aspecto que eu penso que não é assim tão contrastante. Quando, referes, no filme que as armas, a distância que elas alcançam está a aumentar e ao mesmo tempo tu interceptas planos de um almoço ou um café que poderias ter tido com o teu pai e não tiveste, ou pelo menos dá a ideia, o filme, de que ele não compareceu, e o que me marcou foi uma distância. Tal como o alcance das armas está a aumentar, também a distância entre, ti e o teu pai, se estava a dilatar e era mais presente e haviam compromissos inclusive que não eram, honrados. Nesse aspecto em particular encontrei um paralelismo e não 2 pontos, diametralmente opostos. Não sei se estou certo, se estou errado, mas apercebi-me nessa montagem, na maneira como interceptaste as cenas, que havia aí esse comentário, porque é um filme onde eu acho que a atenção é recompensada e se não estivermos atentos, passam ao lado muitas destas associações e opostos também que estás a procurar fazer. Estou muito ao lado no meu comentário ou nem por isso? Não, não, não. Não, não. Não, não, eu acho que está mesmo no ponto. Mas é um filme, é engraçado que é um filme em que várias pessoas me dizem coisas, em que eu nunca tinha pensado. E isso para mim é muito positivo. Em muitas sessões, no final, tipo, surgiram questões que eu realmente não tinha imaginado. E a forma como o filme toca as pessoas, mas que eu depois percebo que elas estão lá. Há outras questões que se calhar não são tão visíveis, que eu coloquei e o público que se calhar não consegue ver, nem tem que ver, mas tanto não tem que ver, como eu também não tenho que saber estar à espera de certas reações que tive. Pessoas que me disseram uma coisa muito bonita, que foi o Paulo Pinto que me disse, acho que foi o Paulo, que me disse que saiu da sala quando acabou de ver o filme e que sentiu que tinha acabado de acordar de um sonho. Hum. Para ele, ver o filme tinha sido como ter sonhado com. Uhum. Tem esse lado muito. Que tem esse lado Há muito. qualquer coisa hipnótico, não é, e onírico no filme, entre as imagens mais simbólicas e o seu contraste com, a realidade, pode induzir um bocadinho esse transe, não é, do qual nós despertamos no final, de hora e 20 mais ou menos. Entendo esse comentário. Sim, Esse é que eu não estava à espera. Eu gostei porque, pronto, eu tive sempre algum receio que estivesse a fazer um filme que fosse um filme pessimista. Hoje já não acredito que seja um filme pessimista, acho que é um filme bastante realista, mas na altura eu estava com algum receio que eu tivesse acabado de fazer um filme, quando acabei de o montar, pronto, que ainda claro. que estivesse a fazer um filme algo pessimista, mas entretanto reparei que até, em algumas questões até é bastante otimista, não?
Foi um filme que demorou mais de 20 anos a Sim. ser concretizado. Então, fala-me um bocadinho desses estados de espírito, dessa animosidade. Tu deves ter sonhado com este filme também várias vezes, não é? Tu próprio, enquanto tu estavas a imaginar e a compor, acredito que ao longo deste tempo todo tenhas passado por diferentes fases. Fala-me um bocadinho sobre este estágio prolongado que tiveste na feitura do filme. Sim, sim, com certeza. Daí se calhar o Paulo ter sentido isso, não é? Eu fui passando realmente por várias questões. Aliás, o filme abre a sequência inicial é das primeiras a ser filmadas em 2002 ou 2000, a cena das espadas, né, que, não é, que remete Uhum. a uma cena de infância, quando o meu pai estava preso, e depois de repente salta pronto, para imagens que são já deste século, do século XXI. Aliás, não, o filme todo é tudo do século XXI. Eu comecei a revelar película ainda no outro século, é 90, ainda na década de 90, mas o filme começa já no século XXI, portanto. Mas pronto, pá, começa em cerca de 2002, 2003 e acaba em 2023, não é? Portanto, 20, um pouco mais de 20 anos, sim. Muito bem. Não, passei realmente por por vários momentos. O filme, até o filme começa com, se calhar, um registro mais mitológico, não é? Em que eu filmo as cenas mais que remetem mais para a mitologia são as cenas mais antigas, e depois as cenas que remetem mais para o lado pessoal e Hum. para o lado político são cenas mais que foram filmadas posteriormente, já são de 2012, 2015. Acho que a partir do momento em que nasce o meu primeiro filho, em 2009, eu acho que faço ali uma viragem no filme e começo a ser se calhar um bocadinho mais documental. E a reparar, e depois os meus filhos aparecem, não é? Aparece o nascimento do mais novo, eles aparecem a crescer, eles agora já estão uns homens, um tem 16, outro tem 13. Hum, E vais-lhes mostrar este filme no curto prazo? Eles já viram, já viram. Não, tiveram reações bastante diferentes, mas gostaram os dois. Nós falamos de tudo. Eu falo, eles não vivem no Porto, ou vivem em Vila Real, outros vivem em Torres Novas, com as mães. Mas eu voltando com eles e nós conversamos sobre tudo, sobre política, sobre história, sobre as coisas mais diversas, e então eles sempre se habituaram a ver na altura, quando o filme, quando eu terminei o filme, mostrei-lhes logo, e embora seja um filme difícil, eles receberam-no bem, porque eles sabem mais ou menos as histórias, não é? Eles não foi um choque para eles, porque nós temos bastante abertura de conversar sobre as coisas. Muito bem, muito bem. Antes de fecharmos, tenho mais 2 questões. Uma diz respeito ao título, Lucefess. Porquê Lucefess? De todos os títulos que um filme desta natureza poderia ter, fechar o título foi imediato para ti? Ou foi um processo que ao longo do tempo é que foste maturando e chegaste a este título? E queria que explorasses um bocadinho esta ideia. Não, sempre foi Lúcio Festa e não mudou. Das poucas coisas que não mudaram no filme foi o título. Porque é um rio, é um rio ali, é uma ribeira ali ali no Alentejo, ali perto do Alandroal, em que, em que está situado o tal santuário do deus endovélico, não é? Que me interessava Uhum. por ser deus da terra, não é? Um deus infernal, mas não no sentido católico, não é? Ou cristão do que é o infernal. É infernal porque é da terra, não é? E a mim interessava-me esse deus, porque é um deus muito ligado a um Portugal, a um pré-Portugal, não é? Às origens que eram muito diversas, não é? Que é um deus de origem cartaginesa. A mim interessava-me pegar nessa entidade, e realmente aquele rio Lucefés está cheio de histórias. Ele é mencionado nas cantigas de amigos do século XIII, e há ali uma história nas cantigas de amigo que são cantadas em galego, não é? Uhum.
em que falam de um demónio que aparece no rio Lucifés, mas que é um demónio que ajuda uma pessoa, portanto é um demónio bom. Então eu sempre me atraiu toda aquela as histórias, toda aquela energia, toda aquela mitologia do rio Lucifés, porque não só do santuário, mas dessas histórias, Uhum, pronto, uhum. tal história dos cativeiros de amigo. Muito bem. Tem ali uma energia, tem ali é um lugar especial. Eu fui lá a pé, não é? Eu começo o filme, Exato. fui lá a pé do Porto, sim. E de facto, esta convergência de vários povos na Península Ibérica e mais concretamente num Portugal antes de ser Portugal, acaba por eh, fazer-nos pensar um bocadinho sobre o que é isto da pura raça lusitana. De facto, não faz sentido nenhum e, portanto, acho que é uma ideia que, de várias formas, merece ser reforçada. Portanto, nisto também estamos alinhados. Agora, falaste que, ou melhor, disseste-me que acreditavas que o Lucifesse era um filme não pessimista, mas sim realista. E eu gostava de terminar a entrevista também nessa tónica, não descermos muito ao pessimismo, mas de ter um comentário da tua parte realista sobre esta frase que me pareceu particularmente pertinente. A certo ponto, referes que a sociedade descartável vive uma crise em que parece descartar-se de si própria. De onde é que surgiu este pensamento e para onde é que achas que nos estamos a dirigir? Sem entrarmos aqui em grandes pessimismos, que era algo que seria fácil, não é? Sim, eu na altura eu escrevi esse texto já tem alguns anos, mas na verdade ele hoje faz muito sentido, porque vivemos muito nessa crise do descartável, não é? Uhum. É tudo descartável, a tecnologia, até o próprio pensamento, tudo é descartável, não é? Tudo é plástico, tudo. E eu depois também há ali duas sequências que eu uso copos de plástico até para escrever uma série de mensagens, também como uma forma de simbolizar essa, esse lado descartável da sociedade, não é? Em que as coisas de repente são todas muito supérfluas e a desinformação é um vírus desta era, não é? Exatamente por ser tudo tão volátil e tão descartável, as pessoas não têm tempo para nada, não têm tempo para ler um livro, não têm tempo para conversar, e depois, mas depois o ódio é uma coisa que é muito fácil, não é? Propaga-se, ela encaixa muito bem nesta sociedade tão rápida, não é? Os TikToks têm não sei quantos segundos, não é? Os vídeos dos Reels do Instagram também têm segundos, não é? É tudo tão rápido, é tudo tão frenético que, que as coisas realmente tornam-se muito voláteis, não é? E o ódio propaga, Uhum, uhum. porque o ódio é uma coisa rápida, é muito fácil, não é? De repente Sim, já há uma discussão, já há uma agressão, já há um ódio a este, ou um ódio àquilo, o ódio não é uma coisa que se pensa, não é? não deixa espaço para a racionalidade, não é? Pronto, eu acho que é essa descartabilidade que eu me refiro, essa facilidade e lá está, se calhar por isso é que fazia todo sentido falar disso num filme que é todo ele feito de uma forma muito lenta, não é? Uhum, uhum. Ciclo e revelado à mão e que fiz durante tantos anos, exatamente para eu próprio fazer esse exercício de reflexão sobre essas questões, não é? Que parece que precisam de tempo, não é? Para perceber o que é que está a acontecer, o que é o nosso país, o que é que aconteceu, não é? Até a conversa com o meu pai é no sentido, não é, de eu questionar sobre a geração dele, que é uma geração complexa, não é? Mas depois também para me colocar a mim, e depois coloco os meus filhos, não é? Que aquilo no fundo são 3 gerações. No fundo, eu quero com o meu pai e com os meus filhos ali simbolizar 3 gerações. Não a mim nem a eles, mas querer simbolizar uma geração que é de todos, não é? E de todas, não é? No nosso país. No nosso país e no nosso mundo, porque acho que há ali questões que são universais, não é? Não são específicas de Portugal, nem
nem até do Ocidente, não é? É verdade, e este é um problema o problema da descartabilidade da sociedade já era enunciado pelo Romero Sim, sim. nos anos 80, o cinema de zombies, e, como dizes bem, permanece atual, tristemente atual, e é difícil adivinhar os caminhos do futuro. No entanto, aquilo que posso dizer é que o futuro passa também por ver o Lucifest no cinema, já a partir de hoje, 3 de julho. Portanto, Ricardo, desejo-te a melhor das sortes para a divulgação do filme. Muito obrigado Obrigado. pelo teu tempo. E olha, vemo-nos no cinema, vemo-nos por aí. Espero que venham. E espero que eu também continuar a fazer filmes e a ver filmes também. Eu vou ver aquele filme que me sugeriste. Ainda não vi. Bait, do Mark Yankin, não deixe escapar. Para quem gosta de cinema artesanal e para métodos alternativos ao digital, eu não encontro muitos exemplos, também talvez não tenha pesquisado com a profundidade devida. No entanto, este foi um exemplo que no Reino Unido foi um standout, foi sem dúvida um destaque. E de facto pode ser um artefacto curioso para tu, com o qual tu deves interagir. Ricardo, fica uma dica. Espero receber mais dicas tuas também, além do Pasolini, que é sempre um realizador a se recuperar e a reservar e a regressar, quero dizer. Portanto, Ricardo, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito boa sorte. Até breve.